Olá pessoal, nós estamos nessa mega live que não é mais live, é gravada, porque o tema é polêmico, o tema é pesado, ainda mais nessa época de eleições, e o YouTube não deixou a gente fazer a live. Eu tô aqui com minha amiga, doutora Luciana Stobe, vou apresentá-la de forma mais genérica, tá? Mas é esposa do Valdecir, mãe do Lucas, cristã evangélica da Igreja Batista Independente aqui em Chapecó, nós congregamos na mesma igreja, é evangelista da igreja, professora de escola dominical, doutora em Direito, também formada em Letras, está agora se formando em Contabilidade, enfim, mais de 20 anos de docência no ensino superior, tem uma trajetória muito legal e nós vamos falar um pouquinho sobre cristão pode ser comunista? Cristianismo versus comunismo, as ideias batem? Luciane, obrigado por ter vindo e obrigado por ter aguentado o bloco do YouTube. YouTube, você não me conhece, YouTube. Você não sabe com o que você está mexendo. Ele começou bem. Ele disse que o tema é tão pesado que o YouTube não suportou. Derrubou. Só caiu porque eles não suportaram que a gente ia tratar nessa noite. Dá para ser cristão e ser comunista ao mesmo tempo? Vamos responder primeiro a partir de entender o que é um conceito. Porque se a pergunta for assim tão aberta, eu diria, pode. Por que pode? Porque eu não posso proibir você de dizer que você é cristão e ao mesmo tempo você se autodenominar comunista. Você vai dizer o que você quiser. E hoje com as redes sociais dessa forma, você pode inclusive publicar isso. Eu sou membro da igreja tal e eu sou comunista. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Agora, se você afinar, funilar o conceito, entender que cristão é discípulo de Cristo, é aquele que tem os mesmos princípios que Cristo ensinou. É aquele que anda como Jesus andava. É aquele que é pecador ainda, mas que caminha para a santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. É aquele que tem a Bíblia como seu manual de conduta e que está convertido. Ele pegou aquele velho homem com toda aquela carga pecaminosa e com as obras da carne, deixou na cruz de Cristo e nasceu uma nova criatura. Esse é o cristão. E esse cristão convertido, ele tem compromisso com a verdade. Agora nós vamos entender o que é comunismo? O comunista é aquele que parte do pressuposto de que não tem hierarquia, o patrimônio, a propriedade, não existe mais propriedade privada, é tudo do Estado. Ninguém recebe mais pelo seu mérito, então você distribui conforme necessidade. E o ponto final e que nos interessa nesse momento é que a ponta do comunismo é a extinção das religiões, porque eles entendem que isso é submissão, é hierárquico, é escravidão, não entendem nada de cristianismo, né? De liberdade espiritual. Não entendem nada de que onde o Espírito está, onde o Espírito Santo está, há liberdade. Se eu pegar esses dois conceitos descritos aqui, eu diria com toda a segurança, não dá para ser cristão e ser comunista. E você falou que o comunismo extingue a hierarquia, só que os países comunistas, eles têm governos totalitários que são verdadeiros reis, superpoderosos, bilionários, e a classe comunista que colocou esses caras no poder passam fome. Então, existem casos extremos, claro, vamos lá, Coreia do Norte. Né? Ninguém ali escolheu ser comunista, os caras são forçados a isso, né? Se eles não forem, vão morrer, vão para ser torturados, campos de trabalho forçado e tudo mais. Mas existem situações, por exemplo, nosso país vizinho, Argentina, que quis que as coisas fossem resolvidas por um passe de mágica. Estavam passando por um governo comunista, colocaram um governo de direita na próxima eleição, foi a passada, 4 anos, tentando que o cara fizesse uma mágica para resolver um problema que governos comunistas foram destruindo o país. Aí ele não resolveu em 4 anos, não, vamos colocar de volta um governo... E a Argentina está se igualando aos níveis da Venezuela, a Venezuela já foi o país mais rico da América do Sul. E hoje é o país mais pobre. Vocês sabiam que a Venezuela hoje ela tem um índice, o IDH da Venezuela é pior que o do Haiti? Está pior que o nível, o índice de desenvolvimento humano pior do que do Haiti. Imagina a Argentina chegando à Venezuela. Então estão ficando os dois piores do que o Haiti. Governos... E são nossos vizinhos, né? E são governos comunistas. E se fosse bom, por que eles estariam vindo para o Brasil? Não, os caras de Roraima estão vindo para a Venezuela. Como era antigamente. Você ia comprar camisa da Lacoste por R$30.
Os caras iam comprar lá, original, para vender no Brasil. Eu conheço gente que foi passador de carne em churrascaria na Venezuela. Brasileiro ia para lá ganhar dinheiro, trabalhar. E hoje? Mas o alerta que a gente faz aqui, esse é um dos motivos dessa live, porque nós estamos Que não é mais uma live, é um vídeo gravado. É um vídeo gravado. Obrigado, YouTube. Nós estamos ainda pensando... Vocês não me conhecem, YouTube. Eles cortaram a gente. Eles bloquearam a nossa possibilidade. A gente começou... Deixa eu te cortar, só para você que está assistindo gravado. A gente programou a live e na hora da live acontecer, o YouTube bloqueou minha chave de transmissão. Todo criador de conteúdo tem uma chave de transmissão através de um programa de streaming. A gente usa aqui no estúdio um programa que é o VMix, que é um programa profissional, muito caro, original e tudo mais. E nós temos uma chave que permite que esse programa decodifique som, imagem, tudo isso. Aqui é um estúdio, tá? Isso aqui, nós não estamos aqui mesmo, tá? É um estúdio. E decodifique tudo isso e jogue para o YouTube para que ele consiga colocar no ar. E simplesmente hoje não funcionou. Deu várias mensagens. O programa deu várias mensagens de que nós não tínhamos o direito de fazer essa transmissão. Mensagem de que a nossa URL estava corrompida e não estava corrompida. É a mesma URL que eu uso toda semana no Carlos Ribas Responde. Enfim, nós entendemos que falar sobre cristianismo e comunismo incomoda alguém lá dentro do YouTube. E nós estamos gravando. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você procurou, porque não deve ter aparecido para você. Comente aqui, por favor, se você foi notificado desse vídeo ou se você teve que encontrá-lo, porque esse é um cerceamento do direito que nós temos como cidadãos. E porque a gente continua livre, nós resolvemos encontrar uma outra alternativa. E aí, com toda essa criatividade do pastor Carlos e com toda a estrutura que ele tem montado aqui, a gente conseguiu deixar isso gravado. E nós vamos contar com a tua força de replicar esse material. Jogar nos grupos do WhatsApp, mandar para frente o linkzinho, tá bom? Por quê? Porque nós precisamos fazer um alerta nesse momento. Nós estamos num momento muito decisivo para o nosso país, que é o processo eleitoral. Ninguém vai chegar em rede nacional e vai dizer para você, escuta aqui, se eu ganhar essa eleição, eu vou acabar com a propriedade privada, eu vou destruir as igrejas, vou botar fogo nas igrejas, você está vendo cenas disso em outros locais, eu vou liberar a droga, Nicarágua. E eu vou fazer acordo com o narcotráfico. Não vai vir a público isso. Por quê? Porque eles já chegaram à conclusão de que se eles chegarem com um pacote comunista e entregar para você, você vai dizer, não quero, não vou abrir esse negócio. Eu me assusto com isso, eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para minha família. Então como é que vai chegar? Vai chegar mansinho. Vai chegar no processo democrático, vai chegar dizendo que vai ter comida de graça, que vai facilitar as coisas na sua vida, que você não está legal, então você tem uma alternativa de mudar isso. E aí você pode cair no conto da carrochinha, como caíram os venezuelanos. Verdade. Eu tive uma colaboradora que era venezuelana. E eu perguntei para ela, me conta assim, Tem muitos como venezuelanos. você viveu? Chapecó. Tem Muito. quase 8 mil venezuelanos. Como você viveu essa transição? E ela falou, Lu, eu tinha a minha casa. Nós tínhamos um carro e 2 filhos, o meu marido trabalhava e eu ficava em casa cuidando dos filhos. Essa era a nossa vida, como de muitos que podem estar nos ouvindo nesse momento. Normal. O governo tomou o poder. E aí a gente ganhava, energia elétrica não pagava, ganhava comida de graça no início. Ficou legal. O governo assumiu algumas indústrias e aquilo parecia bom. Só que de repente ele não conseguiu mais investir em geração de emprego. Aí começou o desemprego. Quando começou o desemprego, porque não tinha produção, começou a falta de comida. Quando começou a falta de comida, havia restrição de acesso ao supermercado. Você ganhava um ticket que te dava direito a ir ao supermercado. Não era mais comida de graça, era direito de acessar o supermercado. E aí chegou o momento em que eles deixaram a casa, deixaram o que eles tinham lá, pegaram 2 crianças, fizeram quilômetros a pé, passaram fome, para poder buscar uma alternativa em que eles pudessem encontrar liberdade. Tá? É assim que vai chegar. Por isso esse momento é extremamente importante na definição do seu voto. Você pode pensar assim, mas é só um voto. Ah, mas não é só um voto, não. É uma responsabilidade nos ombros que o pastor Carlos está fazendo aqui com muita prudência para dizer para você que está ouvindo, não é só o voto que você bota na urna, é o teu potencial de multiplicação. E eu estou aqui porque sou candidata a deputada estadual. E decidi sair candidata aqui por Santa Catarina para não ficar em casa omissa. Eu não sou deputada, eu nunca fui deputada. Mas eu pensei, eu não posso ficar em casa omissa diante desse cenário, sabendo que eu tenho possibilidade de contribuir. E daqui a pouco, daqui 10, 20 anos, um neto chegar para mim e dizer, vó, você não fez nada. E o que eu estou vivendo hoje, você tem parcela de culpa nisso.
Então é momento da sociedade brasileira se movimentar e dizer, nós queremos continuar livres. E eu me lembro aqui da palavra de Deus, né? Deus poderia chegar com toda a soberania que ele tem e dizer assim, escuta aqui, cara, outro se converte, eu te mato. Sim, claro. Mas não. O Senhor, porque Ele da deixaria sua de ser Deus. natureza, Ele deixaria de ser Deus. porque a natureza dele é a natureza de um Deus que respeita a tua liberdade, ele te diz, te dou livre-arbítrio. Quer vir? Vem que eu tô aqui te esperando. Tá cansado? Tá? Vem que eu sou lugar de descanso. Bate que eu abro. Se achega que eu me aproximo. Ele te dá essa liberdade. Porque e aí já vem o primeiro contrassenso, né? Tudo que é contrário a essa liberdade é contrário a um princípio. A visão do comunismo, Lu, na sua opinião, ela está infiltrada na igreja? Nós temos essa possibilidade, sim. Já ouvi discursos de pessoas dizendo assim, olha para a igreja de Atos. Todos traziam seus bens, dividiam entre si. Isso não é comunismo, tá, gente? Isso não é comunismo. A palavra de Deus nos ensina a ter comunhão. Não confunde comunhão com comunismo. São duas coisas muito diferentes. Nós temos o dever de cuidado para com os nossos, especialmente primeiros domésticos da fé. Nós temos a passagem do bom samaritano que nos diz que nós não devemos apenas anunciar as boas novas de salvação, mas fazer aquilo que está a nosso alcance para que a pessoa também seja socorrida nas suas necessidades. Mas eu vou trazer um princípio bíblico que diz assim, não é para furtar. Isso é mandamento, certo? Sim. Então tá. Então vamos pensar comunisticamente. Esquerdisticamente falando. Comunisticamente falando, esse copo, tô aqui no estúdio do pastor Carlos, e Estúdios Ribas de Telecomunicação. Estúdio Ribas de Telecomunicações, corrigindo a minha fala. Esse copo pertence ao pastor Carlos. A palavra de Deus me ensina a não furtar. Se não é para furtar, é porque eu estou pressupondo que o copo tem dono. E se o copo tem dono, tem propriedade privada. Então, por trás de um princípio bíblico, de um mandamento bíblico, está a propriedade privada. Então, a partir do momento que eu digo assim, não tem mais propriedade privada, eu estou corrompendo, inclusive, o fundamento de um dos nossos mandamentos. Nós temos uma outra orientação da palavra de Deus, que é cada um. Deus distribuiu dons a cada um para aquilo que for útil. O Senhor é um Deus de hierarquia e de estrutura, de eficiência. Deus é maravilhoso, né? Ele faz as coisas para funcionarem. Botou o sol no lugar dele, a lua, a distância certa, separou as águas. É um Deus que botou cada coisa no seu lugar. O comunismo diz o seguinte, não tem mais classe social nenhuma. Todo mundo igual. Ou seja, a partir desse momento, como é que eu trabalho a estrutura da família se todo mundo tem a mesma? Cadê o sacerdote do lar? Cadê o papel da mãe? Quer dizer, se não tiver lá fora na sociedade, não vai ter dentro de casa. A família é o primeiro núcleo social. Por que eles não querem religião? Porque a verdade liberta. Sim. E aí João 8,32. Aí o comunismo não quer. Tá vendo como é incompatível? Não tem como ser cristão. E aí talvez você diga assim, mas eu não queria, realmente eu sou cristão, não quero ser comunista. Cuida para você não ser enganado. Para que não venha a apresentação para você de um pacote bonitinho nesse primeiro momento, mas que é muito profundo. E você não se sinta responsável daqui a um tempo por ter posto o voto na urna, que deu legitimidade para que essas consequências viessem. Lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Exatamente. E no Velho Testamento ainda ensinava que você tinha que plantar e deixar 6 anos você plantando, e o 7º ano, o ano sabático, a terra deveria descansar e todo peregrino que passasse pela terra teria o que se alimentar daquilo que você deixou plantado. O que isso indica para os dias de hoje, para o mundo espiritual? Que muitas coisas que nós plantamos vão ser colhidas por pessoas que não plantaram. Ou seja, o teu voto vai gerar uma responsabilidade, sim, durante o que você está vivendo aqui no Brasil, ou no caso mais específico em Santa Catarina, nesse estado, porém, haverá a possibilidade dos seus netos sofrerem uma consequência daquilo que você votou hoje, que você nem pensou no futuro. E nós, eu digo por nós brasileiros, nós somos extremamente imediatistas. Nós temos uma democracia muito jovem, uma democracia aí de sei lá, pouco mais de 30 anos, depois for pensar do regime militar, da Constituinte de 88. Então a gente tem uma democracia muito jovem, e como todo jovem, nós somos imediatistas. Nós queremos resultados imediatos, queremos tudo para agora. A gente não pensa no filho, no neto, no bisneto, tataraneto.
Quando a gente olha para algum país da Europa, a gente vê, e na Europa o sistema é diferente, tá? A gente vai falar, mas tem direita e esquerda, tem em todo mundo. Mas é bem diferente o equilíbrio disso. O Brasil está muito polarizado. Tá chato. Por exemplo, não poder fazer uma live no meu canal do YouTube, pelo amor de Deus, falando sobre se um cristão pode ou não ser comunista. Isso é o direito que eu tenho como cidadão, meu direito à opinião, meu direito ao livre pensamento. Isso é um direito que eu tenho. E só acessa a sua live quem quiser. Quem quer, entendeu? E quem não gosta, é o seguinte, ó. Segue. Vou dar um exemplo para vocês que estão assistindo agora gravado esse vídeo e que vocês não concordam com o que eu tô falando. Tá tudo bem não concordar. Sabe o que não tá tudo bem? Você difamar, você agredir, você xingar. Porque normalmente a pessoa polarizada, ela não suporta ouvir a opinião do outro. Então o que eu faço? Vou contar um segredo para vocês. Eu, por exemplo, eu não como rabanete. Você come rabanete? Não. Eu não como rabanete. Eu tive uma experiência ruim no passado. Eu namorei uma menina que comia rabanete e o hálito dela era ruim e eu tive uma memória negativa, afetiva e olfativa. Eu não sei fazer rabanete também. Como é que faz rabanete? Eu não como rabanete. Não gosto de rabanete. Aí eu vou no restaurante, tem o buffet de saladas e eu vejo rabanete. A minha memória vai lembrar daquela garota que arrotou rabanete na minha cara e acabou o namoro. Tá? Mas por isso eu vou... O amor terminou por causa do rabanete. Acabou o amor, o rabanete acabou com esse amor. Eu vou cuspir no rabanete do buffet? Claro que não, porque tem um cara atrás de mim que gosta de rabanete. Então a vida é essa, o segredo é esse. Você não gosta de rabanete? Passa, segue adiante. Serve o tomate, tá na frente, o pepino, o palmito. Serve o que você gosta e segue a sua vida feliz, irmão. Não cospe no rabanete porque tem outro cara que gosta. Então, por exemplo, eu vejo muitos vídeos de muita gente defendendo coisas absurdas. Eu vejo vídeo de pseudo-teólogos respondendo coisas que eu fico pensando, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Sabe, esse dia atrás uma garota me questionou no YouTube dizendo, mas como você está dizendo que quem morreu, já a memória, o crente no caso, jaz no esquecimento, se o rico e o Lázaro estavam conversando na parábola? Não estavam conversando, não sei que Bíblia que ela leu. Então assim, eu vejo cada coisa na internet e eu não vou lá e não dou minha opinião, eu não vou lá e não xingo, eu não critico. Por quê? Porque se eu não concordo, eu simplesmente não me alimento disso e eu sigo a minha vida. Então, se você está assistindo esse vídeo, você não concorda, tá tudo bem você não concordar, não tem problema. O meu objetivo aqui não é evangelizar comunista, fazer comunista virar gente de direita. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é falar com os meus irmãos em Cristo, os cristãos, que têm esse dedinho lá no comuna, o dedinho lá no barbudinho, no vermelhinho lá, gosta do cara. E tá tudo bem você gostar de quem você quiser. O problema é quando conflita com a sua fé. Porque eu não posso negociar a minha fé. Eu não posso. E eu vou ser sincero com vocês, tá? A Bíblia fala muitas coisas que eu não gosto. Por exemplo, se derem um tapa na sua face, você é obrigado a virar outra. Você acha que eu gosto disso? Claro que não. Então o que eu faço? Eu oro a Deus para que ninguém nunca me dê um tapa. Eu tento não me colocar numa situação, porque eu não posso conflitar com a minha fé. Agora, pense você que é crente. Pense você que é crente. Você é cristão. E você quer defender uma bandeira de partidos políticos, independente da esfera, que quer liberação das drogas, destruição da família, ideologia de gênero, aborto, fim da polícia, que absurdo isso! Não sei se é o PCO, o PTU, o PSTU, não sei, esses partidos, fim da polícia, vocês são malucos. Então assim, tem algumas coisas que às vezes eu penso que é piada. Eu penso que os caras fazem isso para se mostrar. Não é possível que o ser humano pense isso. Percebe, pastor, quanto as pessoas estão inseguras? Primeiro porque para você entender uma teoria sobre socialismo, sobre comunismo, sobre capitalismo, sobre uma história de Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, tomada do poder pelo voto, afinal de contas o povo votou para colocar o presidente da Venezuela, eles disseram sim, a gente quer esse cara. Pagaram preço caro por isso, mas disseram que sim, queriam esse cara. E aí você fica pensando, mas quantas pessoas foram enganadas por tudo? É muito difícil entender tudo isso, porque se você abrir o termo no Facebook, no Google, você vai encontrar conceito favorável e contrário aos montes. A questão desse momento é estar ouvindo aqui a fala do pastor Carlos como uma orientação para a sua vida. E eu digo assim, para que aquele dúvida que você tenha, possa dizer assim, eu confio nele, pela história de vida que ele tem, por aquilo que ele já escreveu e já deixou registrado, que não tem sombra, né? Que eu tenho segurança nisso. E eu recebo essa orientação, porque o nosso maior temor é que as pessoas tomem decisões desorientadas. O teu voto precisa ser um voto orientado, um voto seguro. Tanto que esses dias eu fui no local e a pessoa falou, você pegou meu santinho, ficou olhando, né? Profetinho, faz assim, irmão. seu profetinho. Não, mas é santo ser de santos, porque o Senhor vosso Deus é? Também, santo. também.
Eu também dizia antes de começar isso, tem base bíblica, sede santo, o Senhor vosso Deus é santo. Esse irmão leva para casa e ora primeiro. Pede para Deus te dar orientação. Se você receber confirmação, vem com a gente no projeto e vota. Se não, eu também não quero ir aonde Deus não for. Eu tô que nem Moisés, se a arca não for, não me leva. Isso aí. Se tu não for comigo, não vai. Só que às vezes a pessoa não está conectada com o céu. E ele não vai receber orientação. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não conhece os princípios bíblicos e ele diz qualquer coisa, vota em qualquer um, faz de qualquer jeito. Então é extremamente importante que nós recebamos orientação. E se essa orientação não vier de quem conhece a palavra de Deus, virá de onde? Virá da série da Netflix? E aí você mudou de série, mudou de princípio? Virá da novela? Que quando você trocar de canal, mudou também a estrutura? Virá de uma conversa de quem não compreende isso ou não tem nenhum tipo de temor. Tá? Então, este momento é extremamente importante. Por isso, a minha gratidão aqui para o pastor Carlos, porque eu vou fazer uma pergunta para ele aqui. Não, dizendo, você está proibida de perguntar. Mesmo. Ele não quer que eu faça pergunta. Eu aqui sou o entrevistador, eu sou Marília Gabi Gabriela. Esse era o nome dela? É, mas assim, dona Marília Gabi Gabriela, eu quero lhe fazer uma pergunta. Daí, como é que a gente faz para escolher um candidato? Porque já teve candidatos, já teve deputados, já tiveram lideranças políticas que eram cristãs. Então, olha só. Ou eram cristãs ou não? Não eram cristãs. Elas tinham uma placa de igreja, uma carteirinha de membro da igreja, e de repente elas fizeram a gente passar vergonha, e agora que eu tenho que depositar o meu voto num cristão, eu fico pensando, mas será que ele é cristão de verdade? Será que eu vou fazer a aposta certa? O que faz uma pessoa votar certo? Eu vou falar pra vocês uma coisa. Considero a Luciane uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Essa opinião é minha e da minha família. Mas, junto com esse princípio, Lu, de inteligência funcional, eu acredito piamente que nós temos que nos adaptar a novas situações que a vida nos proporciona. Exemplo, eu tive um tempo na minha vida que eu dizia que o pior crente ainda é melhor que o melhor ímpio. Eu acreditava nisso, tá? E eu preguei isso, eu falei sobre isso. E na minha cabeça eu falava isso pautado na seguinte ideia, de que o crente, mesmo pior que seja, quando ele deitar a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo vai falar com ele. E o ímpio, o Espírito Santo não vai ter acesso. Então isso realmente faz um sentido. Mas eu vi tanto pior crente sendo pior que ímpio, e tanto bom crente sendo pior que ímpio. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Muita gente votou no Daciolo como candidato a presidente da República, porque é nosso irmão em Cristo, porque é profeta, porque não sei o quê. E quando o Daciolo disse numa entrevista, tá no YouTube isso, que Deus havia revelado a ele que ele seria presidente do Brasil no primeiro turno com 51% dos votos, eu falei, esse cara é louco, Deus não fala com ele e vai derrubar muita gente junto, tá? E aí me criticaram, porque teve gente, naquela época eu externei meu voto, eu nunca fui de externar meu voto. Tá, mas e daí? Para deputado estadual, você vai votar para quem? Não vale, né? Eu vou falar até o final desse vídeo. Live, e ele não vai votar, não tá dando certo. Não vai live, o YouTube derrubou. É gravado. Mas assim, ó, eu vou falar para vocês. Eu, naquela ocasião, eu falei por conta que era segundo turno, Bolsonaro e Haddad, e eu falei, não, eu vou me posicionar como cristão. E aí muita gente me criticou. Por quê? O Bolsonaro é católico e o Daciolo é evangélico. Pô, mas tu é crente, tu é pastor, vai votar no católico, vai votar no evangélico? Não, a Bíblia não diz assim, voteis em protestantes, porque quando o protestante governa, o justo fica feliz. Não, a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E aqui, o princípio de justiça, ele é equivalente, tá? A justiça social, a justiça moral e a justiça religiosa. Então a gente precisa entender isso, tá? Sobre justiça. Então eu externei meu voto, que eu ia votar no Bolsonaro, enfim, naquela época, e não ia votar no Daciolo, e muita gente me criticou, e eu disse para eles, então, irmãos, vocês que estão me criticando, se o Daciolo não ganhar no primeiro turno com 51% dos votos, vocês vão vir aqui no meu canal do YouTube pedir perdão? Porque vocês estão dizendo que eu estou indo contra Deus, porque a fala era assim, Deus revelou a ele que ele vai ganhar, se você não votar nele, você está indo contra Deus. Ok, então, se ele não ganhar, vocês vão vir... Ninguém veio, claro que não veio. Por quê? Porque é aquele crente de carteirinha.
Porque, assim, gente, eu vou falar pra vocês, é muito confortável. Olha que legal, a gente tá sentadinho, tem aguinha, todo mundo no estúdio. É muito confortável falar minha opinião aqui. O difícil é sentar na sua frente e conversar com você sobre isso. Como é a mesma coisa do lado de vocês pra nós. É muito fácil as pessoas escreverem opiniões aí no comentário. E comentem livremente, não tem problema, pode comentar. Quer falar mal, quer falar bem, pode comentar, tá legal, não tem problema. A gente suporta. Mas é muito confortável pra vocês. A questão contrária não é essa. A questão contrária é como que você está escolhendo o seu candidato. Porque se eu fosse no princípio de que sou crente e voto em crente, eu tinha votado na Daciolo. Mas aí vem uma outra pergunta que precisa ser dita, que precisa ser entendida do início que nós falamos. Quem tem título e quem é? Mas é aqui que eu tô chegando. Que eu falava que o pior crente ainda é melhor que o melhor ímpio. Porque aí nós vamos pensar assim, tem pessoas por aí que exercem determinadas profissões com diploma falso. Sim. E até que você descubra que o diploma é falso, talvez você foi até paciente daquele médico. Sim. Nós não tivemos aqui no Brasil um médico que era cirurgião plástico? Sim. E ele não era cirurgião plástico. Não era. Mas ele fez muita cirurgia plástica. E ferrou a vida de muita Só gente. se descobriu disso depois de um tempo. Então tem muita gente por aí que tem uma boa carteirinha de crente. É. Talvez a gente demore um tempo para descobrir que, na verdade, ele não é discípulo de Jesus. Exatamente. Mas aí, como é que eu escolho um candidato? Eu escolho em cima de uma experiência missionária que eu tive, tá? Sou paranaense, então eu conheço a história da cidade de Leste, que é fronteiriça a Foz do Iguaçu, quando ela ainda se chamava Porto Stroessner. E por que essa cidade se chamava Porto Stroessner? Porque o Paraguai foi o último país das Américas a acabar com o regime militar. Tá? O Brasil foi o penúltimo e o Paraguai foi o último. Tá? Então são as marcas que a gente tem na história da nossa América do Sul. E Stroessner era o ditador daquela época desse regime que foi do Paraguai. Quando saiu Stroessner, Porto Stroessner virou Cidade de Leste. Quando era esse regime do Paraguai, o regime impedia a liberdade de religião. Então os missionários precisavam ser missionários escondidos no Paraguai. Quando o Paraguai deixou de ter esse regime e se tornou um país democrático, pelo menos no voto popular, a igreja começou a crescer e começou a orar a Deus por um presidente cristão. Tá? Eu fui missionário no Paraguai por algumas vezes, em vários anos seguidos, e eu fui missionário na época em que um presidente da República Paraguaia era evangélico. Eles colocaram um presidente evangélico lá e esqueceram do presidente lá. É aquela coisa, eles oraram, Deus coloque um presidente cristão, Aí Deus ouviu a oração do povo paraguaio e colocou um presidente cristão. E aí os 4 anos de mandato dele, não me lembro se lá era 4 ou era 5, eles esqueceram o presidente lá. E no outro mandato, sabe quem que entrou? Um bispo da Igreja Católica, chamado Lugo, que estava com um monte de acusação de assédio. Apareceu um monte de mulher com filho no colo dizendo que ser filha dele. E inclusive ele foi deposto depois. Esse bispo da Igreja Católica. O que eu estou dizendo com isso? Tá? É que eu escolho o meu candidato por princípio, por proposta, e ele tem que ser muito parecido comigo. Porque quando eu voto em alguém, eu estou dizendo através do meu voto que aquela pessoa parece comigo, porque ela é o meu representante. Se eu votar, por exemplo, por modinha, se eu votar, por exemplo, porque minha avó pediu para votar porque o irmão dela recebeu uma terra, uma ajuda, uma cirurgia, sabe quem que dá a cirurgia? É o governo, do teu dinheiro, dos impostos que estão devolvendo para você. Ah, mas agora é deputados, não está na época de eleições municipais, mas às vezes nas eleições municipais, o vereador tal conseguiu lá um implante dentário, isso aqui não tem nem papel de vereador isso, o cara fez porque gosta de você, porque te ajudou. Aí fica aquela gratidão besta. Não faça isso. Porque talvez você está votando num cara que a ideologia dele é completamente contrária à sua. E nas esferas de deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, vai mudar a nossa nação. Tá? Vereador e prefeito, vamos falar a verdade, tá? É o município ali, é bom, é importante, mas a gente está falando de coisa maior. Então eu escolho uma pessoa que me represente, que seja parecido comigo, tem que pensar muito comigo. Quando eu votar, eu não voto em Santa Catarina, porque o Cabeção aqui não transferiu o título, né? Eu voto no Paraná. Mas, se eu votasse... Vamos ouvir de novo. É o meu canal, cuidado com o que você fala. Editor, se ela me denigrir no meu canal, você corta. Não. A pessoa disse que ia fazer transferência do título.
Eu A esqueci. pessoa muito ocupada Eu se esqueci. esquece de fazer a transferência. Segunda vez que eu esqueci. Aí, eu sou candidata e eu preciso do voto dele, senão eu não vou ser deputada, né? Aí ele veio a público e ainda se justifica que esqueceu. Tá? Irmãos, isso não é exemplo para seguir, tá? Por quê? Porque tem uma lei de semeadura. Semeou mal, colhe mal. Sabe Ô, o que aconteceu diretor, com ele regula agora? aí, diretor. Sabe o que aconteceu com ele agora? Agora ele tem a obrigação de, primeiro, me dar cobertura espiritual. Já dou. Ele tem que acordar de madrugada, orar por mim, tá? Pra Jejuar. proteger, jejuar, tem que fazer. Segundo, ele vai ter que trazer muito voto. 1000 pra votos! compensar esse negócio. Pede ajuda aí agora. Atenção, Santa Pede. Catarina, Santa Catarina, de norte a sul, de leste a oeste, estado bonito, Me ajuda. estado familiar. Eu gosto de Santa Catarina porque é um estado muito familiar, muito diferente do Paraná, de onde eu venho, que é um estado industrializado, agrícola e agricultura industrializada. Aqui não, aqui tem agricultura familiar, é povo bom, povo de família, morando junto, é o primo, a prima, o mano, a mana. Vocês precisam escolher deputados estaduais que sejam sérios e que queiram que o dinheiro de vocês, dos impostos que vocês pagam, seja aplicado de forma correta. Tá? Então, a minha candidata é a Luciane Stobo. Vote nela. Qual é o número? É 14... 567. Repete que é pra não esquecer, vai. 14567. Sabe por que eu tô pedindo pra repetir, gente? Nós acabamos de ser bloqueados pra transmissão de uma live. Aí o pessoal diz assim, Lu, lá perto do dia da eleição, eu entro na tua rede social, Luciane Stobo, pode entrar lá, Luciane Stobo, Bota o nome aí, Insta, diretor. Face, tá? Pode seguir lá todas as redes sociais com Luciane Stobo, mas e vai que Consegue acontece colocar do lado do nome isso. dela o número 14567? Clica lá em editar título e do lado do Luciane. Isso. E cuidado, gente. Esse ano tem 5 votos, tá? Muito cuidado com isso. Você vai começar votando para deputado federal, depois você vota para estadual, depois você vota para senador, depois você Conseguiu vota achar? para governador e por último você vota para presidente da República. Então leva a colinha junto. Pode, né? Pode ir inclusive com voto. Pode ir com identificação. Pessoal, pode. Não pode ficar pedindo voto lá no local da urna, mas pode levar a colinha na mão, pode inclusive segurar a colinha na mão, não precisa esconder a colinha não. Entra lá e deposita o teu voto seguro, para não acontecer de chegar lá e errar o voto, né, gente? Eu vou ajudar o cara. Ele vai tentar colocar um número aí Eita. para que você possa registrar. Mas eu falava antes que é bom que você Não, anote não já, porque nós não conseguimos transmitir. E se a rede social cair 2 dias antes da eleição? E se você não tiver acesso às redes sociais? Eu espero que até lá você tenha feito parte dessa festa da democracia. Nós estamos num cenário republicano. 14567, tá vendo? Vai que ele se esquece no dia. Eu preciso colocar... Anota na mão, anota na mão. deputada Faz que nem fez o estadual. Bolsonaro. Anota na mão, 14567. Uma boa bique ainda é o segredo para que a gente não esqueça. Inclusive compromisso, né? Ele escapou daqui, vou aproveitar, mas ele tá ouvindo, né? Se ele tivesse Tô anotado aqui, dá uma na olhada aí, ó. mão, Dá uma olhada aí, ó. se ele tivesse anotado na mão que tinha prazo para transferir o título, não tava aqui se justificando. nesse Gente, então momento. vamos lá. Voltamos e Olha, voltei com o meu olha, santinho. olha. Ai, meu Deus, o que caiu? Seu Caiu o telefone? meu som. Vê se tá funcionando. Pera aí. Tá funcionando. Tá funcionando. Não, quem sabe faz ao vivo. Rapaz, essa mulher aqui, ela é de quebrar tudo, né? Essa mulher aqui... Joga pra mim aqui, diretor. Já tá firme de novo. Ó, botei... Só que tá vendo que o chroma, ele dá uma bugadona? Me amplia aqui, me amplia aqui. Me amplia aqui. Ó, fica por causa do verde, que tem o Brasil aqui. Ah, sim, tá certo. Que tudo que é verde, o chroma... Aqui atrás é um pano verde, tá? Ele some, mas enfim. Voltamos ao nosso tema, que é o comunismo. E por que eu trouxe a Luciane? Se a Luciane não fosse candidata a deputada estadual, eu a traria da mesma forma, tá? Porque eu acho que essa opinião bem especializada, até porque é alguém da área do direito e da área acadêmica, porque as universidades, elas estão terrivelmente contaminadas com o comunismo. Terrivelmente, terrivelmente. E aí a pergunta que eu te fiz antes, e a resposta ainda eu preciso dela um pouco mais completa, você acha que as igrejas estão namorando, flertando com o comunismo? Por quê? O que acontece? Tem igreja que já está aceitando ideologia de gênero, tem igreja que já está aceitando banheiro inclusivo em igreja, tá? Eu conheço uma igreja que já tem a linguagem neutra, entendeu? Que é um absurdo. Você viu aquele culto, o culto Das novinhas? das novinhas? Eu só não pude porque eu sou Ah! sem idade.
Gente, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá? Eu falo muito sobre igreja porque é a minha área. Então, às vezes, nas lives, eu não sou o cara meteu... Não, não é isso. Mas, realmente, é uma denúncia profética. Deixa eu fazer um comentário que me ocorreu agora. Pensa comigo. Se você for usuário de drogas e você procurar uma casa de recuperação, eles dão droga pra você? Acredito que não. Porque eu nunca fui... Não, você não recebe. Tanto que você fica num tempo de abstinência, você recebe tratamento para abstinência, você fica isolado do contato. Por quê? Porque ali é a casa de recuperação. A igreja é um hospital. Você pode chegar do jeito que você tiver. Não tem problema nenhum. O Senhor ama o pecador. Claro que sim. E Ele veio para aquele que precisa de ajuda. Mas Ele veio para o hospital. E tem que recuperar. Tem que recuperar. E assim, ó, e a gente não vai falar aqui só do adúltero, Do mentiroso. Exatamente. E tem o cara, por exemplo, que ele é viciado em pornografia, tem o outro que é viciado em videogame. Eu conheci adultos casados que as esposas me procuraram pedindo ajuda porque o marido é viciado em videogame. Então, e viciado do nível de não trabalhar. E a falta de ficar o dia inteiro no videogame. domínio próprio é fruto do Espírito Santo. A partir do momento que eu não tenho domínio próprio, eu não tenho o Espírito Exatamente. Santo, que precisa frutificar na minha vida. Exatamente. Então, esse também é um alerta, porque daqui a pouco você está pensando que você é o santo do santo do santo. É. Mas está faltando paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Você não está frutificando no Espírito, né? E aí você está apontando o dedo. Vamos lá. Eu ouvi isso de uma mãe que tem uma filha homossexual e ela é cristã e ela ouviu na igreja dizendo assim para ela: esquece, abandona essa sua filha. Drogada e homossexual, abandona. Você já sofreu demais e tal. E ela veio me pedir aconselhamento. E eu falei para ela: acolhe. Claro. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que os filhos são flechas na nossa aljava. É nossa. Na nossa aljava. Eles são herança do Senhor. É herança nossa. Eles são nossos. Te foi entregue, cuida que o filho é teu. Esse é o ordenamento do Senhor. Você concorda com a conduta dela? Não. Não significa que porque você ama, que você acolhe, você concorda. Mas se você abandonar, o mundo acolhe. Tá? E aí eu ouvi uma pregação, uma mensagem introdutória domingo passado, do filho pródigo. Achei aquilo espetacular. Apesar de ter ouvido muito sobre o filho pródigo, ainda a palavra de Deus é tão viva que ela nos surpreende, né? E a irmã falou assim: você lembra que quando o filho pródigo volta, primeiro ele tinha ido, tinha feito um monte de coisa errada, e quando ele volta para casa, e o pai vê ele se aproximando, o pai recebe ele, coloca vestes nele, vestes de filho. Coloca no dedo dele um anel de filho. Ou seja, quando o pai perdoa, ele devolve o filho no status de filho. Uhum. O que o mundo nos ensina? Pega e deixa no tapetinho do castigo. Uhum. Porque ele tem que refletir sobre os erros dele. O filho pródigo não refletiu sobre os erros dele depois que ele chegou na casa do pai. Ele refletiu no momento em que ele estava voltando. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Mas na presença do pai, o pai disse: vem, filho, eu te coloco de novo na condição de filho. Veja como a palavra de Deus é na contramão do mundo. Né? E por isso que a igreja tem que tomar cuidado com isso. Você tem que conhecer intensamente os princípios que norteiam a palavra de Deus. E como é que a gente conhece? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós temos verdadeira conversão e quando nós começamos a ter relação de intimidade com o Senhor e nós vamos subindo o nível, nós somos participantes da natureza divina. Nós começamos por nos relacionarmos com Deus, querer mais da presença de Deus. Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. E o Senhor disse muita coisa para você: Moisés, calma aí que seu coração. Mas depois que você passou um tempo comigo, você vai brilhar, o teu rosto vai brilhar. Então tu vai compartilhar um pouco dessa natureza divina. Quando a igreja do Senhor consegue entender que existem princípios que norteiam, inegociáveis, nós passamos a entender que nem aquilo que vem disfarçado para mim eu aceito. Porque antes eu vou para a oração e se eu não conseguir compreender, eu me recolho, como diz o profeta, na minha torre de vigília e só saio depois que a resposta de oração vier. Ou seja, a nossa decisão precisa ser uma decisão orientada na palavra, assim como o nosso voto precisa ser um voto orientado na palavra, porque ele é uma decisão. E aí tem um outro fator, que é você decidir e ajudar a construir. Não adianta você dizer, me lembrei de Neemias, os muros estão caídos, e aí, o que é que eu faço? Constrói, eu gostaria que os muros se levantassem.
Mas se eu não mobilizar quem estiver perto dos muros para ajudar nessa construção, talvez eu consiga colocar um tijolo só. Neemias foi lá e disse assim, você mora na frente desse lugar caído, então esse pedacinho do muro que está na tua frente é teu. A eleição é assim também. O pedacinho que está na tua frente, a tua família, os teus vizinhos, o local de trabalho é teu. Reconstrói esse muro, porque é assim que a gente faz a proteção acontecer. E dentro dos muros ainda ser livre para querer ficar. E aí vem aquela velha história. Você pode orar 4 anos pelo seu país. Se você votar errado, o teu voto anula a tua oração. Então, nós temos tido essa experiência, eu falo até daquela experiência do Paraguai, o porquê que eu escolho bem em quem eu vou votar. Porque eu não posso ser negligente com a minha oração. Eu orei tanto por isso. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu falo isso abertamente, sem problema nenhum. Meu canal, vocês sabem, é Carlos Ribas Sincerão. Eu não sou fã do Bolsonaro, tem gente que acha que eu sou bolsonarista. Não sou, mas eu sou fã de tudo aquilo que ele defende. Tá? Então, eu gosto do que ele defende. Se eu fosse escolher o Bolsonaro para ser síndico do meu prédio, talvez eu não votaria nele. Já pensou um síndico igual o Bolsonaro? Quem foi que passou por aqui? Entendeu? Deus o livre. Vai tomar multa, tá ok? Multa tu queria. Multa, cara. No trânsito tu queria, né? Mas era lá no Instagram. Tá. Então não dá. Mas para presidente eu precisava de um cara assim, gente. Chega desses falsos mocinhos que são vilões por trás das câmeras. Chega desses caras. Eu quase fui enganado pelo João Dória. Quando o João Dória foi prefeito de São Paulo, eu falei pra Francine, que eu assistia ele na Rede TV, eu falei, né, naquele programa que ele tinha, eu falei, Francine, esse cara é bom mesmo, hein? Esse vai ser, eu falei, esse é um bom candidato a presidente. Graças a Deus que ele se elegeu para governador, que ele mostrou quem ele era. Graças a Deus. Dá poder pro homem, você vai saber quem ele é de verdade. Então, e olha só, deram poder pro Bolsonaro e ele continua o mesmo grosseirão, é um coisa de porco o homem, tá? Mas eu não quero casar com ele, azar da Michelle, casou com ele. Ontem eu tava vendo uma entrevista dele e eu fiquei pensando, cara, aquela Michelle é bonita, como é que ele casou com esse velho feio? Eu tava pensando nisso, como é que essa mulher casou com esse velho feio? Tem gente querendo casar com o Bolsonaro, não casa com o Bolsonaro, vota no presidente. É só isso, não quero namorar com o Bolsonaro, eu quero um presidente da república. Sabe por que votaram no Collor? Porque o Collor era bonito. Muita mulher votou no Collor porque ele era bonito. Se lascou. Se lascou. Gente, olha só. Você não precisa de um palhaço para animar circo. Você não precisa de um bonitão. Você precisa de um cara que resolva o problema. Esse é o grande lance do voto. Agora o que acontece? Quando ele foi eleito, que ele botou a faixa presidencial. E o discurso quem fez inicial foi a primeira-dama. Todo mundo falando que o cara era contra a mulher. Primeiro presidente do mundo que quem faz o discurso é a mulher. E um discurso, inclusive, ela fez em Libras. Isso aí. Ela fez um discurso em Libras. Olha só, acessibilidade. Abençoando o Brasil. E Você viu a fala dela esses dias? Não, mas deixa eu voltar lá na posse. E aí ele pega e fala que o Brasil pertence ao Senhor. Ele abençoa o Brasil. Eu chorei. Eu sou secão. Eu chorei. Sabe por que eu chorei, Valdeci? Porque eu vivi para ver um presidente dizendo que Jesus Cristo era Senhor do Brasil. Amém. Eu vivi para ver isso. Agora eu vou deixar isso acabar e voltar um bandido, ladrão, condenado? Não, mas nem a pau. Então assim, eu tô me posicionando no YouTube e esses dias atrás eu me posicionei no Instagram, perdi 2.800 seguidores, 2.500 seguidores. Tá tudo bem. A porta da rua é serventia da casa. Eu vou fazer o quê? Vou querer que os caras que não concordam comigo fiquem me ouvindo, me assistindo? É claro que eu não quero. Como eu também não vou ser inscrito no canal de alguém que fica falando que é contra a polícia, que é contra a família tradicional, que é a favor do aborto. Eu não vou estar num canal desses caras, com certeza não. E eu não quero que esses caras estejam no meu canal também, com certeza não. Então, isso é liberdade, isso é democracia. Cada um no sua patotinha. Agora, que de fato, se você não pensar direito em quem você vai votar para presidente do Brasil, para governador do seu estado, para senador do seu estado, que representa o seu estado, para deputado federal e para deputado estadual, você está entregando na mão do diabo a decisão para sua vida e para o futuro da sua família. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora de votar. Tá? Eu voto no Paraná, eu vou viajar no dia da eleição para o Paraná para poder votar, como o fiz na eleição passada do presidente, fui lá para votar, e aí vocês precisam me ajudar, porque
eu não vou votar no Luciano, porque ela é candidata a deputada federal em estadual em Santa Catarina. Então você vai mandar esse meu vídeo para um Catarina parente seu, para um Catarina amigo seu, vai dizer assim, gente, olha só, não vota no tchão do mercado, que você nem sabe quem é o cara. Ah, mas eu não sei quem é essa Luciane. Mas o pastor Carlos sabe. Congrega na igreja que ele congrega. Os dois, ó, o Valdeci tá aqui, ó. O marido dela tá aqui atrás da câmera. Francine tá ali, do lado dele ali, ó. Nós somos uma família, duas famílias que são amigos. De verdade, famílias e amigos, não é... Não tem politicagem aqui não, tá? É família amigo mesmo. A gente conhece os pais, enfim. Então, se você não conhece a Luciane, então vai por mim. Eu tô dizendo que eu conheço a família dela. A irmã Inelbe, a mãe dela, é a líder dos diáconos da igreja. Ela e o irmão Luiz, os pais dela, são líderes dos diáconos. A irmã Inelbe é líder da União Feminina. Beijo meu filho, chamo meu filho de neto. Ela me chamou de filho, eu falei, mas irmã Inelbe, eu tô mais velho que a senhora, me chama de irmão. Eu falei, me chama porque ele não fica feio pra senhora. A senhora fica chamando um cara velho, com a barba branca, careca, desse de filho, a senhora vai parecer que a senhora é mais idosa. A senhora tem que falar assim, esse aqui é meu irmão mais velho ainda por cima. Entendeu? Tô livrando a irmã Inelbe e o irmão Luiz. Então, é a família da igreja. A Luciane não é só tudo aquilo que eu falei no início desse vídeo, doutora em direito, ela também é professora da escola bíblica dominical da Igreja Batista. É pregadora da igreja. Então, sabe, gente, você talvez vai votar num cara que você supõe que conhece. Eu tô aqui chancelando isso, dizendo, eu conheço de verdade, tá bom? Então, é um bom passo para você que tem um parente em Santa Catarina, para você que mora em Santa Catarina e é cristão e defende esses princípios, família tradicional, Deus, a igreja, tá? Fugir dessa vertente diabólica que o comunismo tem ensinado. Infelizmente, tem muitos pastores que estão namorando o comunismo. Tem muitas igrejinhas hoje que virou negócio. Que virou um bom negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. E acaba atraindo, né? Porque aí, se você não confronta, se você diz que pode vir do jeito que está e permanecer como está, vira negócio. Né? E se porventura um candidato comunista que nunca pisou na sua igreja aparecer por esses dias num culto, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, bate nas costas dele e fala assim, meu irmão, tá fazendo o que aqui? Entendeu? Você nunca veio aqui? O que você veio fazer aqui agora? Produção me dando papeizinhos aqui. Veja que eu, com um aval desse, a gente precisa de avalista em campanha. Sabe por quê, irmão? Porque talvez você já tenha encontrado pessoas por aí que viraram crente no período eleitoral. Sim. Ah, tem muita gente que virou crente, se converteu no período eleitoral e deixou de ser crente. Falta um mês para a eleição? Falta. Então já faz 3 anos e 11 meses que o Haddad não voltou para a igreja. No dia 3 de outubro a pessoa deixou de ser cristã. Por quê? Porque ali ela sabe que tem um reduto de voto. E eu tenho dito por onde eu ando. Eu não sou uma candidata cristã. Eu sou uma cristã que está candidata nesse momento. E eu orei muito pedindo a Deus se eu devia sair candidata ou não. Por quê? Eu tenho evangelizado, eu tenho seguido muito nessa missão também, nesse propósito do Senhor. Eu disse, Senhor, isso é incompatível? Você me quer nesse negócio? Você não me quer? E tenho colocado a minha vida à disposição. Tenho dito, Senhor, eu também não quero fazer aquilo que não te agrada. E o Senhor tem confirmado muito. Você vai perguntar, como assim? Porque por onde a gente anda, as pessoas têm sentido a presença de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu fui para a convenção do partido e testemunhar aqui com o pastor. E eu não falei, eu não preguei, eu tenho costume de pregar, tá? Eu prego em velório, eu prego em almoço, eu prego no telefone, eu prego para todo mundo, né? Você também é veloreira da igreja? Me dá palavra, Pastor Álvaro, velório, né? Casamento. Pastor Álvaro, ele me bota tudo quanto é velório da igreja. E eu canto também, tá, irmão? No velório eu também, sozinha, porque ninguém me acompanha. Ela é a igreja, o cantor cristão tá na cabeça dela. Quer dizer que às vezes eu puxo o hino e ninguém sabe, né? Tem que cantar sozinha, daí eu destomo, mas tudo bem, se ninguém sabe, o autor já esqueceu o hino e você sabe. Ficar cantando. Mas aí... Vendas. Ele me tirou até o pensamento agora. Aí você estava na convenção. E aí uma pessoa no dia seguinte da convenção me mandou uma mensagem de WhatsApp. Luciana, eu não te conheço, mas eu ouvi a sua fala na convenção e eu vi Cristo em você. Eu disse, mas viu como? Preguei nada? Não. Nem usei referência à Bíblia. Um dia depois, mais uma mensagem e a mesma frase. Eu vi Cristo em você. E eu tenho dito, Senhor, se é para brilhar para ti, me põe aonde for útil. Nós precisamos ser o termômetro moral. Irmã, mas é uma deputada no meio de 40? Não, tem outros cristãos lá também. Mas é termômetro. Eu me lembro que um dia eu estava numa sala de reuniões e as pessoas estavam dizendo qualquer outra coisa. Quando eu cheguei na porta, a pessoa que estava falando disse assim, vamos parar de falar bobagem porque a Luciane chegou. Isso aí, boa. Não
não podia mandar eles parar de falar, mas a presença constrangia. É isso que eu falo da necessidade de nós estarmos para fazer tempero. Nós somos o sal da terra. Somos nós que vamos conservar esses espaços da corrupção. Porque aonde eu estiver, com a graça de Deus, processo de corrupção não passa às minhas vistas. Eu fui secretária de trânsito aqui, em Chapecó, por 3 anos. E nesse período, logo que eu cheguei, as pessoas tinham um mau hábito de achar que bastava chegar lá e entregar sua multa de trânsito, que a secretária dava um jeito. Um dia eu recebi o senhor, ele veio lá com a sua multa de trânsito, mostrou para mim, disse, o que dá para fazer? Eu disse para ele, dá para fazer recurso. Dá para pagar. Aí ele falou, não, mas é que... É como se fosse encabular. Eu disse, o senhor está querendo, por acaso, induzir. E era um senhor, assim, bom poder econômico, reconhecido na cidade. Eu disse, o senhor não está querendo dizer para mim que o senhor veio aqui conversar comigo para ver se eu consigo baixar a sua multa de trânsito. Posso lhe orientar em relação ao recurso, posso lhe orientar sobre o prazo de pagamento, e a minha orientação termina aqui. Aí ele se encabulou todo, pegou aquilo e guardou, me olhou meio sério, como se dissesse, como que uma menina pensa a maneira, como é que uma menina acha que está falando comigo desse jeito? Eu entendi, eu olhei para ele e falei, já pensou que se todos os meus amigos que fossem multados de trânsito viessem aqui e dos meus amigos eu baixasse as multas e dos meus inimigos eu mandasse multar? Aí ele falou, não, mas não pode. Você não pode, então não pode no seu caso também. Não pode para todo mundo. Não pode para ninguém. A partir do momento em que você diz assim, e não importa. Porque eu vou reclamar. Reclama com quem você quiser. Eu não cheguei aqui porque alguém me colocou. É porque Deus disse que eu ia permanecer aqui. Eu só vou ficar até que Ele quiser dizer que chega desse espaço aqui. E isso me faz lembrar uma vez que eu ministrei numa igreja lá em Carazinho. Eu sou advogada. Desço do púlpito, a menina veio e falou assim, eu tenho uma dúvida. A senhora é advogada. Como é que a senhora é advogada? Todo advogado mente. Tem como ser advogado cristão e não mentir? Você tem. Mas como? Recuse a causa que você precisa mentir. Exatamente. Aí ela falou, não, mas como é que eu faço para... Não. Recusa. O Senhor é quem te sustenta. Não é o cliente que te sustenta. Quem te sustenta é o Senhor. Se o cliente chegar para ti, você diz, ó, a minha tese é essa aqui. Eu vou construir aqui. Você pode ter o quê? Você pode ter progressão de regime. Matou? Matou. Você vai responder pelo teu crime. Agora, tem alternativa de você ter uma progressão de regime que a lei permite? De você ter... Tem como trabalhar tecnicamente bem num processo, ouvir as testemunhas? Tem. Agora, eu não vou mentir por você. Porque eu não quero ir para o inferno, eu quero morar no céu. Então, dá para ser advogado sem mentir? Dá para ser político. Sabe por que nós precisamos da sua ajuda para construir esse processo? Porque a gente precisa chegar legitimado pelo voto daqueles que pensam como a gente pensa. E não chegar no poder escorado por poder econômico alheio, ou por interesses outros que fazem com que você chegue lá e leia uma cartilha de poder, um emaranhado com o qual você não concorda. É por isso que eu digo para o Senhor, se for para chegar assim, eu não quero. Não preciso, não estou procurando emprego. Esse é outro cenário político que as pessoas têm que entender. Que é a pergunta que eu ia te fazer. Fala, por que você quer isso? Porque você tem a vida ganha. Tem mais de 20 anos de docência de ensino superior. Enfim, mas para quê? Porque é um chamado específico de Deus. Nós estávamos falando antes, em off aqui, que cada qual no seu quadrado. Né? E eu nunca me coloquei na política e não pretendo, de fato, me colocar... Ele está se justificando porque eu disse que era para ele ser candidato em 2026, né? Olha, a Francine fez que sim, ela concordou! Não. Mas ele não quer. Calma. Não, eu sou muito sincero. Valdeci também Carlos Ribas é sincerão. Inclusive, se a Luciane for eleita e falar para mim assim, olha, eu vou montar um gabinete aqui em Santa Catarina, porque se você for eleita, você tem que morar em Florianópolis, né? Não necessariamente. Mas é lá que você trabalha, né? É mais tempo lá do que aqui. E aí, Chapecó é a capital do Oeste. Né? Então, talvez tenha que montar um... Sim. Chama gabinete? Como é que chama? Sim. Um gabinete aqui em Chapecó e tal, porque é uma grande cidade do Oeste e tal. Você gostaria, pastor, de trabalhar comigo? Eu falaria, já falei até inclusive em off isso. Não gostaria. Por quê? Porque o meu chamado é ser pescador de almas. Esse é o meu chamado. Eu pesco vidas. Então, é o meu chamado. Eu não me meto em nenhum outro tipo de chamado, eu não tenho esse hábito e me sinto muito bem assim. Mas, justamente pelo meu chamado ser esse, eu preciso, nessa hora, estar apoiando pessoas que eu reconheço, são reconhecidas pessoas de Deus. Porque se eu me abster desse apoio, eu vou deixar com que os ímpios
sejam eleitos. Então, o meu chamado é ganhar almas e a minha posição política também precisa ser tal qual. Porque senão, o que nós vamos fazer? É que a gente está falando no Instagram. Ah, os crentes saem da política porque a política é corrompida. Daí quem que assume a política? Satanás. Os crentes saem da finança, dos negócios, porque é tudo, tem o seu jeitinho. Aí quem que assume a riqueza? Satanás. Aí os crentes... Então assim, gente, nós precisamos tomar o nosso lugar também, tá? E eu quero compartilhar uma coisa. Faz diferença? Faz diferença ter cristão legislador, ter cristão envolvido na política ou não? E aí esse autor aqui, ele é norte-americano, vou botar pertinho para você, ele escreve sobre economia e política, uma visão cristã. Nós temos poucos que escrevem isso no Brasil, mas eu vou ler um trecho para você registrar a importância disso. E ele diz, o historiador Schmidt ressalta como a propagação do cristianismo e a influência cristã no governo foi a principal responsável, pela proibição do infanticídio, do abandono de crianças e do aborto no Império Romano, pela proibição de combates cruéis que só terminavam com a morte de um dos lutadores, nos quais milhares de gladiadores haviam perdido a vida em 404, pela concessão do direito de propriedade e outras proteções às mulheres, pelo banimento da poligamia, que ainda é praticada em alguns países muçulmanos, pela proibição do ato de queimar vivas as viúvas na Índia, em 1829, pela proibição da prática dolorosa e deformadora de amarrar os pés das mulheres jovens na China, em 1912, por persuadir funcionários do governo a iniciar um sistema de escolas públicas na Alemanha, no século XVI, e pela proposta da ideia do ensino obrigatório de todas as crianças em vários países europeus. E aí ele segue. Abolição de escravos. E eu vou fazer só uma ressalva. No século XVI, foi a igreja protestante quem iniciou a escola pública na Alemanha. Porque anterior a isso era a igreja católica, na época, né, como um todo. Mas já no século XVI já era a igreja protestante que iniciou o processo de escolas públicas. Faz diferença? Faz toda a diferença. Vai fazer diferença na sua vida e vai fazer diferença nas próximas gerações sobre as quais você é responsável. Ontem à noite eu preguei. E o Salmo 1 diz assim, que bem-aventurado é o homem que é como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação. E eu usei um exemplo da ameixinha de inverno. Se você conhece, a ameixinha de inverno é aquela amarelinha, né? Néspera. Esse é o nome? Esse é o nome? A gente chama aqui de ameixinha de inverno. Ele é chique, eu chamo de ameixinha. Diferente, mas é ameixinha. Néspera. A ameixinha de inverno, quando ela frutifica, cai a sementinha dela embaixo do pé de ameixeira. E adivinha o que acontece? Brota a ameixeira. E o Senhor é maravilhoso ao dizer que Ele abençoará a tua descendência. Por quê? Porque se você frutificar, debaixo de você nasce a ameixeira. Então, se nós tivermos representantes políticos lá onde o Senhor os colocou, cumprindo a missão que cumprirem, como legisladores, não é para fazer da Assembleia Legislativa um culto. Porque eu ouvi isso de um aluno um dia, ele disse, prof, a minha dificuldade é que às vezes os cristãos, eles querem ser políticos, mas eles ficam só falando da Bíblia, eles não fazem o tempo todo, eles não fazem uma lei, não é isso. É que aquela lei que ele fizer, como todos esses exemplos que eu dei aqui, nenhum deles era culto, eram baseados em princípios bíblicos, como o princípio da vida, o princípio da liberdade, o princípio do respeito ao outro, o princípio do ensino que instrui. É assim que a gente constrói. Então, se a gente quer frutificar, se a gente está irrigado, né? E a gente frutifica, nós vamos produzir frutos. E aí nós vamos conseguir garantir que muitas pessoas das próximas gerações sejam beneficiadas por esses atos que nós estamos fazendo agora. Olhar para trás. E eu quero aqui usar um outro exemplo, que é o voto da mulher, né? Se vocês lembrarem, no norte do país, uma mulher pediu direito ao voto. Na época, o Código Eleitoral daquela cidade, daquele estado, permitiu o voto. Ela pediu judicialmente, 18 mulheres pediram judicialmente o direito ao voto em 1829. Em 1928, inverti aqui, 1928. Elas tiveram o direito de votar, mas os votos delas não foram computados na urna. Na hora de apurar o voto, não computaram os votos das mulheres. Só que em 1934, o voto feminino foi garantido pela Constituição. Se aquelas mulheres não tivessem dito, nós queremos votar. Mesmo que não foi computado, fez a diferença. Mesmo que não foi computado. Você pode, às vezes, não colher o resultado agora, porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Mas a tua ação vai
ter resultado, sem dúvida nenhuma. Em Então, nome teu do Senhor voto Jesus. Tem resultado. Lu, pra gente não se estender Vamos cansar o demais, nosso pessoal? vamos caminhar para o encerramento. E aí, a resposta para a pergunta se o cristão pode ser comunista, na essência do comunismo versus a essência do cristianismo, é impossível. Porque a palavra de Deus diz que não podem dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo, e todo o pensamento comunista é contrário ao pensamento cristão. A palavra de Deus diz que não tem comunhão entre luz e trevas, não tem comunhão entre o maligno e o Senhor, não tem comunhão, então, entre Cristo e Belial. Então não pode, não tem como, tá? Então o que acontece com o cristão que defende partidos de esquerda, partidos que são de bandeira comunista? Ou ele é mal orientado, esse cristão, ou ele desconhece o que é o comunismo de fato, ou ele acha que tá tudo ok, porque a minha área é batalha espiritual, eu lido com muita gente que tem problemas espirituais. E as pessoas dizem pra mim, por exemplo, eu falei esses dias atrás uma seguinte frase: é impossível que um cristão de verdade fique possuído por um demônio. É impossível, tá? Nós temos uma guarda espiritual dada por Deus. E aí uma irmã comentou na live: não, porque eu sou crente de verdade e eu fiquei possuída por demônios durante 2 anos, tal. Sabe qual é a questão? A questão é como que ela entende o que é ser crente. O conceito. O conceito. Porque é o seguinte, ó, pra ela, talvez ser crente é ir numa igreja, levantar a mão no louvor, ouvir uma pregação e voltar pra casa e fazer sexo com o namorado, e tomar bebida alcoólica, e comprar e não pagar, e mentir, e ser pró-aborto e tal. E o fato dela ir na igreja domingo, ela acha que ela é crente. Então, cuidado, porque nem todo mundo que vai à igreja é crente. Não é assim que funciona. Sabe quem que é crente? É aquele que passou pela porta estreita e está andando no caminho apertado. Esse é crente. Isso é uma visão espiritual. Para você entender se você é crente ou não, não significa a sua visão social. Tem muito crente que não tem vida social. Tem crente que está enfurnado, tem os Amish que estão enfurnados lá no meio do Paraguai, fechados em colônias agrícolas, não tem vida social. E creem em Deus e servem a Deus e seguem a Bíblia. Então, muito cuidado com o conceito, mas conceitualmente, filosoficamente, o cristianismo é oposto ao comunismo. Eu quero te fazer perguntas bem rápidas e as respostas têm que ser também bem curtas, tá? E no final dessa série de perguntas e respostas, que ela pode responder coisas que eu não concordo, tá tudo bem, eu vou dizer o porquê que eu votaria. Eu não voto porque eu não voto em Santa Catarina, mas eu vou transferir meu título na próxima eleição, então eu voto. Por que eu voto na Luciane, tá? Isso eu quero que sirva de exemplo. O porquê que eu voto nela, sirva de exemplo, o porquê que você deve escolher um candidato a governador, a presidente, a senador, a deputado federal, tá bom? Aborto. Contrário. É Deus que dá vida, é Deus que tira, o corpo não é meu, pertence a ele. Liberação de drogas. Advogada, doutora em direito, professora universitária. Contrária, porque ela te tira o domínio próprio que é fruto do Espírito. E lá na universidade, não tem os maconheiros lá que são teus alunos de direito? Tem. Deus ama o pecador, não o pecador. Boa, gostei. Linguagem neutra. Tipo, para não ofender, fala todes. Se Deus quisesse linguagem neutra, ele tinha feito no Gênesis. Tava na Bíblia. Boa. E é uma ofensa, eu sou professora de língua portuguesa, por Tem favor. como, gente? Ideologia de gênero, ou seja, o menino de 6 anos pode decidir se ele quer ser menina, a menina de 6 anos pode decidir que ela se chama João. Já nasceu geneticamente definido, e a escola não tem papel de fazer nenhum tipo de influência. Depois de adulto, a pessoa quer fazer as escolhas, liberdade, escolhe o que você tiver que escolher. Mas aí, quando você tiver como escolher. Por que a gente diz que as pessoas são incapazes até os 18? Por que há incapacidade civil até os 18 anos, até para fazer negócio? Porque você ainda não tem decisão formada, capacidade cognitiva para tomar decisões. Se eu não permito dirigir antes dos 18, como é que eu vou achar que a escola vai influenciar o cara para escolher se ele quer ser homem ou se é mulher? Ele já nasceu assim. Boa. E o direito é estranho, né? Porque o Brasil vive uma coisa assim extraordinária, né? Eu coloco limites para algumas coisas que fazem parte daquilo que interessa economicamente para outros, e quando eu quero destruir família, eu posso usar outros conceitos e dizer que eu posso fazer escolhas ainda quando pequeno. Esse negócio de idade é complicado, porque o menor lá de 14 anos, de 12 anos pode escolher se é homem ou mulher, mas ele não pode trabalhar, por exemplo. E a maioria deles não consegue escolher nem que roupa ele vai usar, porque é a mãe dele que compra. É isso aí. Boa, é verdade. É verdade. Isso é verdade. Matheus? Você era pequeno, não era assim? Armamento civil. O direito de defesa à sua propriedade, de defesa à sua vida. Liberdade.
liberdade daqueles que quiserem usá-lo, desde que orientado para, desde que com competência para, né? Assim como eu para Bem treinados, habilitar. dentro da lei. Isso aí. Assim como que para que eu possa dirigir, eu tenho que ter carteira nacional de habilitação, para que eu possa portar Pagou uma caro arma. para ter a carteira, fez muitas horas de teórico, de E que é uma arma prático. também, né? Não, que é Trânsito pior. mata mais do que os revólveres matam. Fez aula prática, teórica, depois fez prova, teve que passar, psicotécnico, para ter a carteira de motorista. E renova de tempo em tempo. E o Estado não vai estar em todos os espaços para te dar segurança. Exatamente, tá? Igreja. Qual é o papel da igreja na sociedade? Com poucas palavras. Anunciação do Evangelho. Isso eu tenho sentido falta. As boas novas do Evangelho são a lei do amor. Não é da prosperidade, não é da cura. Deus faz, mas antes Ele é. E nós estamos tendo muitas pessoas se afastando da igreja porque a igreja está cumprindo um papel secundário. Não que não deva fazer, mas não é o seu papel principal. O seu papel principal é dizer Jesus Cristo veio porque Ele ama você, que Deus amava você e mandou o Filho dele. E essa é a boa nova da salvação. Você foi resgatado do pecado e pode morar no céu. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, vocês estão com o suicídio, né? E nós estamos... É porque o setembro tem uma questão do trânsito também. Do trânsito também, mas... Agora ele quer o suicídio, Nós aqui... Eu não quero, agora ele quer o suicídio. Corta na edição. Agora não corta não, foi legal. Eu gosto de espontaneidade. Não, eu gosto de espontaneidade. Agora ele quer falar sobre suicídio. Sabe por quê? Porque deram conta de fazer um mês lilás, um mês azul, um mês cor-de-rosa. Em novembro, o Valdeci vai vir fazer uma live comigo aqui. Isso aí. Em novembro você vem. Eu quero saber a sua opinião. Agora é o seguinte... E aí vamos aproveitar. Ou vamos deixar essa masculinidade. Setembro Amarelo sai do Novembro Azul. Deixa eu queria provocar ele agora. Não é o teu marido que eu vou trazer. Não, eu não venho. É o teu marido que eu vou trazer. Marido, cumpra as suas obrigações de cuidado com a sua saúde, porque o seu corpo é templo do espírito e você precisa estar bem. Eu só tenho idade, graças a Deus, fazer exames de sangue e de imagem, tá? Então eu não sei como é que funciona essa coisa. Vou te falar um negócio. Setembro Amarelo, no trânsito, somos ciclistas, somos uma família de ciclistas e o combate ao suicídio. O combate ao suicídio é porque nós aprendemos a cuidar só do externo. As feridas que tem dentro é mais difícil de visualizar. E como é difícil de enfrentar isso? Porque se eu tiver uma lesão de pele, todo mundo vai ver e eu vou conseguir ver ela melhorando, né? E nós aprendemos a ser muitos individualistas, né? O mundo nos ensinou assim, cuida de você e o resto que se lasque. Tanto que nós perdemos o dever de cuidado, né? Nós nos descuidamos. Li um texto uma vez que dizia assim, toda pessoa que se suicida deixou algum recado. E a gente às vezes ouve isso nos velórios de quem se suicidou. Ele disse que a vida não valia mais a pena. Ele saiu sozinho. Mas nós estamos surdos. Nós não estamos mais dispostos a ouvir isso. E o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca. Pra gente aprender a ouvir mais. E o pessoal tá doente, tem muita gente pós-Covid, especialmente, gente adoentado. Eu tenho andado muito na campanha e fez esse comentário, as pessoas não estão querendo ouvir, elas estão querendo falar. Falar, porque a rede social permite que você diga tudo isso. E aqui eu tenho uma história trágica de uma amiga, tá? Para te dizer que rede social não resolve. Uma amiga minha se suicidou, fazem uns 2 meses, mais ou menos. E ela escreveu no Facebook dela, dizendo que ela estava se despedindo do filho, se despedindo, dizendo que ela amava, mas que ela não suportava mais a vida e praticaria o suicídio. Ela é minha amiga no Facebook, só que o Facebook não te entrega todas as mensagens dos teus amigos. Ninguém chegou na casa dela antes que ela fizesse um deslocamento até uma ponte onde ela se jogou. E ela mandou uma mensagem para o filho, e o filho chegou depois do fato já ter acontecido, triste. Não tinha ninguém. Nenhum vizinho olhando para o Facebook. Então, não substitua as suas relações reais, olho no olho. Abrace, encoste nas pessoas. Encoste nas pessoas. O Kennedy, bem lembrado. O Kennedy ficou 1 minuto abraçado com o Valdeci. Mudou a vida desse rapaz. Kennedy Nunes, nosso candidato ao Senado, uma pessoa cristã. Gosto dele. Filho de eu vi muitas coisas dele na internet por ocasião de tê-lo conhecido por vocês, inclusive. E vou falar pra vocês, hein? Gosto desse rapaz. Gosto, acho que ele é da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Tem campanha contra o suicídio, uma das bandeiras dele. Gosto do Kennedy. Então ele tem essa dinâmica. Como que é o nome dele? Abraço. Kennedy? Kennedy Nunes. 142. Pro Senado por Santa Catarina, 142, Kennedy Nunes.
Vou votar nesse Kennedy Nunes. Esse Kennedy Nunes tem as mesmas pautas que nós temos. A defesa da vida, a defesa É cristão, da família. servo de Deus, né? filho de missionários. E tem história de vida. Pode seguir. Tem 32 anos de carreira pública, nunca teve um processo por corrupção. Não tem nenhum processo no STF. Então ele pode ir para o STF tranquilo, porque ele não tem nenhum processo engavetado lá. Então ele pode bater na mesa e fazer a defesa daquelas pautas que nós também acreditamos. Dar um basta para esses limites das nossas liberdades que estão em jogo, como hoje que a gente tentou fazer uma live e não conseguiu. Kennedy vai para o Senado para que a gente possa fazer live. Enfim. Porque não deu. E nós nem sabemos se o meu canal não vai ser limado. Teve caras que ficou 1 ano sem canal por causa disso aí, entendeu? Mas não importa, tá? O YouTube já não tem Volta, monetizado. Carlos Ribas. Nós vamos lançar a campanha daí. Volta, O YouTube, Carlos. não, é um favor que me faz. Às vezes, olha, eu vou falar pra vocês, tá? O YouTube eu só faço por amor mesmo ao reino de Deus, porque é uma janela muito boa. Mas a gente não ganha nada com o YouTube. O YouTube tá me desmonetizando há tempos já. E tem muito algoritmo, tá muito mimimi até na rede social. Se você falar uma palavra... Por exemplo, eu fiz um vídeo curto que eu falei sobre a guerra agora na alma. Falando sobre doença da alma, até por causa do curso. Ô, diretor, coloca aqui, deixa eu botar meu curso novo. Coloca aqui, ó. Aqui, diretor. Aí, ó, cura da alma, esse curso aqui. Olha que rápido que o curso veio. Aqui em cima tá os dados aqui, ó. Tá, semana que vem, dia 8 de setembro, começa a primeira aula ao vivo, quinta-feira, nas quintas-feiras, 19 horas. Então eu tava falando sobre esse curso aqui, cura da alma, e o vídeo era agora a luta é na alma, ou agora a guerra na alma. O YouTube desmonetizou porque eu falei guerra, ou luta, ou qualquer coisa. Também não tem contextualização. É E guerra há uma não. insegurança na rede social, porque assim, se eu pago plano de telefonia e meu telefone cai a linha, eu vou ligar para o prestador e vou dizer, escuta aqui, estou te pagando por isso. A rede social virou um meio de comunicação em massa e nós não temos nenhum controle sobre Nenhum isso. O cara controle, te corta, que nem fez hoje, a gente reclama para quem? Não tem pra quem reclamar, entendeu? Enquanto alternativa. E detalhes, nós somos brasileiros, estamos num país que é uma nação soberana, só que a gente está na mão dos estrangeiros, porque o Google é que manda no Brasil, entendeu? Então, não vou entrar na teoria da conspiração, porque vocês sabem que eu não sou disso. Porém, é isso aí, tá? Sabe por que eu voto em você? Por quê? Porque você se parece comigo, muito mais bonita, claro, mas se parece comigo, porque é filha do mesmo pai, Amém. irmã do mesmo irmão. Aqui na vida real, aqui, ovelha do mesmo pastor. Voto em você porque você é transparente. Isso é muito legal. Eu gostaria demais que todos os candidatos a alguma coisa, que todos os políticos já eleitos fossem transparentes, sabe? Quando errassem, falassem, errei. Porque, você lembra que eu estava falando, antes, que no começo eu pensava que o pior crente é melhor que o melhor crente, melhor que o melhor ímpio? Eu não penso mais assim. Eu amadureci, eu cresci. E eu não tenho vergonha de dizer que um dia eu pensei assim e hoje não penso mais. Eu não tenho problema com isso. E eu gosto de gente que consegue perceber, eu posso mudar aqui, eu posso melhorar ali. E eu gostaria muito, muito, muito que todos vocês que são meus amigos, meus irmãos, meus inscritos aqui no YouTube, e você que foi convidado para vir assistir esse vídeo por algum parente, ou de repente você caiu de paraquedas, vai saber o que acontece nessa rede social ou no YouTube. Pensa nisso, tá? Isso serve para você que mora em Santa Catarina. Eu aconselho muito você a cogitar votar na Luciane para deputada estadual agora nesse mandato. Mas eu também te peço a você que mora em outros estados, e como eu voto no Paraná, pense bem em quem você vai votar, tá bom? Então esse vídeo aqui não é um vídeo campanha, Luciane. Eu chamei ela, se ela não fosse candidata, eu chamaria ela igual, eu falei isso antes e falo agora, por quem ela é, tá? Mas obviamente eu aproveito para anunciar ela para vocês como amigo dela. Mas você que mora em outro estado, pense bem em quem você vai votar. Vote em alguém que é parecido com você. Se você votar num canalha, você está dizendo que você é um canalha. Se você votar num ladrão, você está dizendo que você é ladrão. Se você votar num cara que defende liberação de drogas, de aborto, você defende isso também. Então, cuidado, porque o teu voto prediz quem você é. Sabe por que eu voto na Luciane? Porque a Luciane é muito parecida comigo. Ela é cristã, ela é família, ela é uma pessoa idônea, é uma pessoa trabalhadora, já conquistou tudo que podia conquistar na vida. Tem 3 formações acadêmicas, doutorada em Direito, professora universitária da Faculdade de Direito há mais de 20 anos e recebeu um chamado de Deus para poder me representar lá na Câmara Estadual, junto a nós aqui em Santa Catarina. Então você que é da família cristã e você que é de Santa Catarina,
eu te aconselho e peço firmemente que você possa votar na Luciane Stobi, porque você vai estar votando em alguém que é muito parecido com você, que defende as mesmas ideias e que anda no mesmo caminho. Espero realmente que seja a vontade de Deus que você se eleja. Eu seria muito feliz em ser irmão de uma deputada estadual. E responsável também pelo resultado. Crente de verdade, tá? Crente de verdade. Pessoal, Amém. você que chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado essa live, que não foi live, foi gravado. Se você começou a assistir o vídeo em algum momento, você perdeu o início do vídeo, não perdeu, porque não tá na live, então você teve que assistir do começo. Se você adiantou o vídeo, quero dizer um negócio pra vocês, tá? Passe esse vídeo pra frente, porque provavelmente o YouTube não vai passar. Tá? O YouTube não vai mandar pra frente. Talvez eu tenha que cortar, colocar outra carinha, botar uma carinha bonitinha, colorida, para eles poderem fazer esse vídeo aparecer. Mas se você chegou até aqui, eu só te peço uma coisa. Tem um botãozinho compartilhar aqui embaixo, compartilha para as pessoas. O link você copia e joga no WhatsApp e as pessoas podem assistir, tá bom? Você que não é inscrito no meu canal, se você gostou disso, o meu canal tem muitos ensinos sobre batalha espiritual, sobre Bíblia, sobre conhecimento cristão, sobre vida cristã. Toda terça-feira, 22 horas, tem um programa chamado Carlos Ribas Responde, que eu respondo qualquer pergunta. De teoria da conspiração, terra plana, homem não foi para a lua, até questões teológicas e filosóficas, você pode participar sempre ao vivo, não sabemos a partir de agora como é que vai estar os ao vivo, mas até então sempre ao vivo, 22 horas. Outra coisa também, se você gostou desse vídeo, dê um like, é muito importante, porque ele faz com que esse vídeo seja relevante, e comente livremente, Se você tem ódio no coração, não comente, tá? Engula o seu ódio, resista, você consegue. Mostre que você é um comunista educado. Eu tenho certeza que você que é comunista, cheio de ódio no coração, você é educado. Se você for um comunista mal educado, eu vou fazer questão de postar o seu comentário para dizer, olha o que eu tô falando, que não tem como ser crente comunista, olha o que ele tá me xingando. Então não queime o seu lado, tá? Tô sendo bom demais com esse povo. Eu podia não falar isso, né? Mas tô sendo bom. Tá dando um alerta. Não queime o seu lado. Porque você vai ser o cara que vai provar pro mundo que não tem como ser crente comunista. Deus abençoe sua vida. Vai te dar razão. Deus abençoe. Tchau, tchau.